Capítulo 151. Atitude honrada. Nestes dias de perigo e corrupção, os jovens estão expostos a muitas provações e tentações. Muitos estão navegando num porto perigoso. Precisam de um piloto, mas desprezam o auxílio necessário, achando que são competentes para dirigir seu próprio barco, e não percebendo que ele está prestes a bater numa rocha oculta, que pode causar-lhes o naufrágio da fé e da felicidade. Estão fascinados com o assunto do namoro e casamento, e sua principal preocupação é seguir seu próprio caminho. Nesse período, que é o mais importante de sua vida, eles precisam de um conselheiro infalível, um guia seguro. Isso encontrarão na Palavra de Deus. A menos que sejam estudantes diligentes dessa palavra, cometerão graves erros, que prejudicarão sua felicidade e a de outros, tanto na vida presente como na futura. Muitos têm a tendência de ser precipitados e teimosos. Não levam em conta o sábio conselho da palavra de Deus. Não lutam com o próprio eu e não obtêm preciosas vitórias. E sua vontade orgulhosa e inflexível os desvia do caminho do dever e da obediência. Olhe para sua vida passada, querido jovem, e considere fielmente sua conduta à luz da palavra de Deus. Tem você desenvolvido essa conscienciosa consideração pelas suas obrigações para com os pais, que a Bíblia aprecia? Tem tratado com bondade e amor a mãe que tem cuidado de você desde a infância? Tem considerado os desejos dela ou ocasionado dor e tristeza ao seu coração ao realizar seus próprios desejos e planos? Tem a verdade que professa santificado o coração, abrandado e dominado à vontade? Se não, você tem um rigoroso trabalho a fazer para consertar os erros do passado. Um guia perfeito. A Bíblia apresenta um padrão perfeito de caráter. Esse livro sagrado, inspirado por Deus e escrito por homens santos, é um guia perfeito sob todas as circunstâncias da vida. Ele descreve claramente os deveres, tanto de jovens como de adultos. Se adotada como guia da vida, seus ensinos enobrecerão, elevarão a mente, aperfeiçoarão o caráter e darão paz e alegria ao coração. Mas muitos dos jovens têm preferido ser seus próprios conselheiros e guias, e têm tomado seus casos em suas próprias mãos. Esses jovens precisam estudar mais atentamente os ensinos da Bíblia. Em suas páginas encontrarão revelado seu dever para com os pais e irmãos na fé. O 5º mandamento diz: respeite seu pai e sua mãe para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Êxodo capítulo 20, verso 12. Em outro lugar, lemos: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Efésios capítulo 6, verso 1. Um dos sinais de que estamos vivendo nos últimos dias é que os filhos são desobedientes aos pais, ingratos e profanos. A palavra de Deus tem muitos preceitos e conselhos que ordenam respeitar os pais. Incute nos jovens o sagrado dever de amar e tratar com carinho os que os guiaram através da infância, da juventude até a idade adulta, e que agora dependem em grande parte deles quanto à paz e felicidade. A Bíblia é clara nesse assunto, contudo, seus ensinos têm sido muito desrespeitados. Os jovens têm muitas lições a aprender, e a mais importante delas é aprender a conhecer a si mesmos. Devem ter ideias corretas de suas obrigações e deveres para com os pais, e estar constantemente aprendendo na escola de Cristo e ser mansos e humildes de coração. Ao mesmo tempo que devem amar e honrar os pais, também devem respeitar o bom senso dos homens de experiência com quem se relacionam na igreja. Roubando afeições. O jovem que desfruta a companhia e conquista a amizade de uma jovem sem o conhecimento dos pais dela não desempenha um nobre papel cristão para com ela nem para com seus pais. Por meio de conversas e encontros secretos, ele pode obter influência sobre a mente dela. Mas, ao fazer isso, deixa de manifestar aquela nobreza e integridade de alma que possuirá todo filho de Deus. Para conseguir seus fins, desempenha um papel que não é franco e aberto, nem de acordo com o padrão bíblico, e demonstram-se infiéis para com aqueles que os amam e se esforçam para ser seus fiéis guardadores.
Casamentos contraídos sob tais influências não estão de acordo com a palavra de Deus. Aquele que quer desviar do dever uma filha, que confunde suas ideias acerca das ordens claras e positivas de Deus para obedecer e honrar aos pais, não cumprirá fielmente as obrigações do casamento. Faz-se a pergunta: como pode um jovem conservar pura a vida? É dada a resposta: é só obedecer aos teus mandamentos. Salmo 119, verso 9. O jovem que faz da Bíblia o seu guia não precisa errar o caminho do dever e da segurança. Esse livro abençoado o ensinará a preservar sua integridade de caráter, a ser sincero e não praticar nenhum engano. Não roube. Foi escrito pelo dedo de Deus sobre as tábuas de pedra. No entanto, quanto roubo secreto de afeições é praticado e desculpado. Mantém-se um namoro falso. Seguem-se conversas particulares, até que os sentimentos de alguém inexperiente e que não sabe até que ponto se podem desenvolver essas coisas são em certa medida desviados de seus pais e colocados sobre quem, por seu procedimento, demonstra ser indigno de seu amor. A Bíblia condena todo tipo de desonestidade e ordena o procedimento correto sob todas as circunstâncias. Aquele que faz da Bíblia o guia de sua juventude, a luz do seu caminho, obedecerá aos seus ensinos em todas as coisas. Não transgredirá nem um jota ou um tio da lei para conseguir qualquer objetivo, mesmo se tiver que abrir mão de muitas coisas por causa disso. Se acredita na Bíblia, sabe que as bênçãos de Deus não repousarão sobre ele se desviar do estreito caminho da retidão. Embora pareça prosperar por algum tempo, certamente colherá o fruto de suas ações. Deus amaldiçoa muitos dos relacionamentos inoportunos e inapropriados que se formam nesta época. Se a Bíblia não desse um parecer claro e preciso para essas questões, então o procedimento dos jovens de hoje, em seus relacionamentos uns com os outros, seria desculpável. Mas as exigências da Bíblia não são ordens incompletas. Requerem perfeita pureza de pensamento, palavras e atos. Somos gratos a Deus porque sua palavra é luz para nossos pés e porque ninguém precisa errar o caminho do dever. Os jovens devem tornar sua obrigação consultar suas páginas e atender a seus conselhos, pois erros lamentáveis são sempre cometidos quando alguém se desvia de seus preceitos. Necessidade de juízo perfeito. Se há um assunto que deve ser considerado com calma razão e juízo desapaixonado, é o assunto do casamento. Se há tempo em que a Bíblia é necessária como conselheira, é antes de dar um passo que une pessoas para toda a vida. Mas a ideia predominante é que nessa questão os sentimentos devem ser o guia, e em muitos casos o sentimentalismo apaixonado assume o controle e leva à ruína certa. É nesse assunto que os jovens demonstram menos inteligência do que em qualquer outro. É aqui que se recusam a usar a razão. A questão do casamento parece ter um poder enfeitiçante sobre eles. Não se submetem a Deus. Seus sentidos são anulados e agem em certo segredo, como se temessem que seus planos fossem contrariados por alguém. O modo secreto pelo qual namoros e casamentos são levados avante é a causa de grande parte da infidelidade, da qual só Deus conhece a extensão completa. Nessa rocha, milhares sofrem o naufrágio. Professos cristãos, cuja vida é assinalada pela integridade e que parecem sensíveis a qualquer outro assunto, neste cometem erros terríveis. Manifestam uma vontade fixa, decidida, sem que a razão não pode mudar. Tornam-se tão fascinados pelos sentimentos e impulsos humanos que não sentem desejo de estudar a Bíblia e entrar em íntima comunhão com Deus. Satanás sabe exatamente com que elementos tem de lidar e emprega sua sabedoria infernal de várias maneiras para induzir pessoas à ruína. Ele observa cada passo dado e sugere muitas coisas, e muitas vezes essas sugestões são mais aceitas do que o conselho da palavra de Deus. Essa rede perigosa, bem tecida, é habilmente preparada para apanhar os jovens e imprudentes. Pode estar muitas vezes disfarçada sob um manto de luz, mas os que se tornam suas vítimas trazem sobre si mesmos muitas tristezas. Como resultado, vemos por toda parte pessoas arruinadas. Os pais devem ser consultados.
Quando os nossos jovens serão sábios? Por quanto tempo as coisas ainda continuarão assim? Deverão os filhos consultar apenas os próprios desejos e inclinações, sem levar em conta o conselho e bom senso dos pais? Alguns parecem nunca considerar os desejos ou preferências de seus pais, nem respeitam sua opinião madura. O egoísmo fechou-lhes as portas do coração à afeição filial. Os jovens precisam ser alertados quanto a esse assunto. O quinto mandamento é o único ao qual se acha ligado uma promessa, mas é pouco considerado e mesmo explicitamente desprezado pelos filhos. A falta de consideração para com o amor de uma mãe e a desonra da atenção de um pai são pecados registrados contra muitos jovens. Um dos maiores erros relacionados com esse assunto é a ideia de que os jovens e inexperientes não devem ser incomodados em suas afeições, que não deve haver interferência em sua experiência amorosa. Se já houve um assunto que devesse ser considerado de todos os pontos de vista, é esse. O auxílio da experiência de outros e uma calma e cuidadosa reflexão da questão de ambos os lados são positivamente essenciais. Esse assunto é tratado com muito descaso pela grande maioria das pessoas. Querido jovem, consulte a Deus e a seus pais tementes a Deus. Ore sobre o assunto. Avalie cada sentimento e observe cada traço de caráter na pessoa com quem pretende unir o destino de sua vida. O passo que você está para dar é um dos mais importantes de sua vida e não deve ser dado precipitadamente. Ame, mas não cegamente. Analise cuidadosamente para ver se sua vida matrimonial será feliz ou desarmoniosa e infeliz. Levante as seguintes questões. Essa união me ajudará a alcançar o céu? Aumentará meu amor a Deus? E ampliará a minha esfera de utilidade nesta vida? Se essas reflexões não apresentam nada em contrário, então prossiga no temor de Deus. Mas mesmo se um compromisso foi assumido sem o conhecimento total do caráter da pessoa com quem pretende unir-se, não pense que só por causa do compromisso tem que casar-se e unir-se por toda a vida a alguém que não pode amar e respeitar. Seja cuidadoso quanto a assumir compromissos condicionais. Porém, é melhor, muito melhor, romper o compromisso antes do casamento do que separar-se depois, como muitos fazem. Um tratamento revelador. O verdadeiro amor é uma planta que precisa ser cultivada. A mulher que deseja uma união tranquila e feliz, que deseja fugir da infelicidade e tristeza futuras, pergunte antes de entregar suas afeições. Meu pretendente tem mãe? Qual a qualidade do caráter dela? Reconhece ele suas obrigações para com ela? É atento a seus desejos e felicidades? Se ele não respeita nem honra a mãe, manifestará respeito e amor, bondade e atenção para com a esposa? Quando acabar a novidade do casamento, ele ainda me amará? Será paciente com meus erros ou será crítico, autoritário e ditatorial? A afeição verdadeira passará por alto muitos erros. O amor não os distinguirá. Impulso não basta. Os jovens confiam demais no impulso. Não devem entregar-se tão facilmente, nem deixar-se cativar muito depressa pelo exterior atraente do pretendente. O namoro, como adotado atualmente, é uma trama de engano e hipocrisia, com o qual o inimigo tem mais a ver do que o Senhor. É necessário bom senso, mas a verdade é que ele é pouco usado nesse assunto. Se os filhos tiverem mais intimidade com seus pais, se confiassem neles e lhes revelassem suas alegrias e tristezas, poupariam muita mágoa futura para si mesmos. Quando sentir confuso, sem saber o que fazer, exponha a questão aos seus pais e peça-lhes conselho. Quem estaria tão preparado para mostrar-lhe os perigos como os pais tementes a Deus? Quem melhor do que eles compreende o seu temperamento particular? Os filhos que são cristãos apreciarão o amor e a aprovação de seus pais tementes a Deus, acima de toda bênção terrena. Os pais podem participar dos sentimentos dos filhos e orar com eles e por eles, para que Deus os proteja e guie. Acima de tudo mais, eles lhes apontarão um amigo e conselheiro que nunca falha, que se comove com o sentimento de suas fraquezas. Aquele que foi tentado em todos os pontos como nós somos, mas sem pecado, sabe como socorrer os que são tentados.
divino amor. Numa união para a vida toda, suas afeições devem ser dedicadas à felicidade mútua. Cada um deve promover a felicidade do outro. Esta é a vontade de Deus a seu respeito. Mas, ao mesmo tempo que devem se unir em um só ser, nenhum de vocês deve perder sua própria individualidade por causa do outro. Sua individualidade pertence a Deus. Vivendo para Deus, a pessoa dirige para Ele suas melhores e mais elevadas afeições. A maior manifestação do seu amor é para aquele que morreu por vocês? Se assim for, o amor de um para com o outro será de acordo com o plano do céu.